Bom dia, queridos irmãos, graça e paz. Amém. Sejam todos bem-vindos. Sejam todos bem-vindos. Bom dia, irmãos, graça e paz. Mais uma vez, agora para valer, né? Sejam todos bem-vindos ao nosso 7º encontro vocacional, né? É um momento muito especial e nós estamos muito alegres por termos tantas pessoas participando. Para nós é um privilégio maravilhoso ter vocês aqui conosco e que sejam dias maravilhosos de bênçãos nas suas vidas, de alegria no Senhor, de descobertas de vocações, de talvez uma convicção de um chamado, enfim, que Deus faça a obra que Ele tem planejado para cada um de vocês. Eu sou da turma da velha guarda já, né, pastor Jair, com mais alguns. Ele é mais novo que eu um pouco. Interessante, eu quando comecei, eu achava que eu seria um dentista missionário, ou seja, eu ia trabalhar, ganhar dinheiro, ajudar com dinheiro. No fim, eu não ganhei dinheiro como dentista, eu me tornei um missionário. Mas não que eu fui fracassado, né? Mas simplesmente Deus deu um rumo para a minha vida que eu acho muito melhor. E hoje eu posso ser dentista sim. E abençoar os irmãos aqui, muitas pessoas aqui do Maranata e outros irmãos tiveram a oportunidade de serem ajudados, né? Deus abençoe. Vamos ter uma oração. Por favor, Wagner, ore por nós nesse momento. Senhor Deus, bondoso Pai, te louvamos, Senhor, te bendizemos, agradecemos por esse momento, porque estamos diante da tua presença para te servir, para te glorificar, para honrar o teu santo e bendito nome, Senhor. Agradecemos por esse momento, agradecemos também por tudo aquilo que você ainda há de fazer. Temos grandes expectativas, porque temos um grande Deus em quem podemos confiar. Então colocamos as nossas vidas diante do Senhor. Que o Senhor fale a cada um de nós. Use a vida do pastor Jairson, de cada um aqui, de cada líder, e toque no coração de cada um que está aqui, para que seja nítido o Espírito Santo falando em seus corações. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Nesse momento vou passar a palavra à minha esposa, nossa coordenadora. Graça e paz, irmãos. Que alegria, né? Que alegria darmos abertura ao 7º encontro vocacional. E cada ano para nós tem sido um desafio. Desde quando entra a primeira inscrição. Será que nós vamos conseguir? E agora nós já estamos com mais de 50. Para a glória de Deus. Você recebeu um manual. Esse manual é para te acompanhar. Nós temos aqui dentro um espaço que você pode fazer anotações. Mas nesse manual nós temos os horários de hoje pela manhã. Nós vamos ter alguns ajustes nesse horário, tá? Mas nada que vai fugir tanto ao controle. Então, conforme a gente for falando, você pode ir riscando e observando direitinho esses horários, ok? Então, vamos a algumas orientações necessárias para que nós possamos caminhar bem como sociedade aqui, né? A primeira orientação que eu quero dar para os irmãos é sobre... Lá fora nós temos um quadro de avisos. Quem já viu esse quadro de avisos? Dos vocacionados aí, do pessoal de fora, já viram? Então, quando você vai entrar na biblioteca, tem um quadro de avisos. É ali que nós vamos estar colocando os nossos avisos. Ah, mas que horário que vai ser o workshop? Dá uma olhada lá que você vai ver, tá bom? Ah, qual é a minha equipe? Olha lá que você vai ver, certo? Então, ali nós temos horários para as devocionais, os grupos. Então, cada um vai no seu grupo que está lá. Ah, mas eu quero ficar junto com fulano. Mas é bom você interagir, né? Vamos procurar misturar com outros e assim a gente vai criar relacionamentos, novas amizades, ok? Então, nós temos as devocionais e o outro grupo dos workshops que nós já vamos começar hoje. A devocional vai começar amanhã às 7h30. 7 horas acordar, certo? 7h30 nós vamos ter a devocional em grupo. O outro aviso que eu tenho, nós vamos observar ali, para estar acompanhando algumas orientações necessárias. Primeira orientação é sobre os horários. Nós temos horários bem cravados aqui, entendeu? Então, por favor, não deixe que atrasos aconteçam.
Às vezes você acordou muito tarde, acordou 7h30, já atrasou. Então vamos procurar pôr o relógio a despertar e não vamos permitir, seja para as reuniões aqui, seja para a alimentação, vamos ser bem rigorosos com a questão dos horários, ok? No crachá, você recebeu um crachá, esse crachá é um crachá diferente dos outros anos, então você deve usar o seu crachá, porque eu não quero, ô meu irmão, tudo bem? Não, eu quero chamar você pelo seu nome, tá bom? Então, e a outra coisa, no encerramento, nós gostaríamos que, por favor, você entregasse o cordão desse crachá. Despertar. Então, despertar é que horas? 7 horas, né? No Ministério Servo, sempre eu acordo. Agora, se vocês quiserem que eu acorde, eu posso acordar vocês, tá bom? Ó, não vão atrasar. Próximo. Hã? Conservação. Gente, Maranata eu falo que é um pedacinho do céu, é um lugar muito lindo mesmo. Mas aqui é cheio de pecador, hein? Um pedacinho do céu, mas é cheio de pecador. Mas você pode ver, nós temos muita área verde, tudo muito limpo, organizado. Então, nós temos tambores de lixo aqui, em frente à biblioteca. Se você chupou uma bala, um papel, jogue no lixo. Lixo no lixo. A organização, você é responsável pelos seus pertences. Vocês podem ver, principalmente aqui no alojamento masculino, os quartos são mais apertadinhos. Já pensou se você deixar sua mala aberta com tudo saindo para fora? Fica difícil até para andar. Então cada um é responsável pela sua mala, cada um é responsável pela sua bolsa, seus documentos. Então procure deixar tudo certinho ali, organizado. Coffee break será... No intervalo, nós vamos estar avisando, é o momento não só para a gente comer, mas é um momento também para nós criarmos relacionamento, conhecermos novas pessoas. E não sei se vocês viram, tem uma televisão ali fora. O que é que está passando naquela televisão? A Globo? Não. O que é que está passando na televisão, alunos? Vídeos de Maranata. Então... vai lá, nós temos vídeo do Ministério Servo, nós temos vídeo de vocacionados, nós temos vídeo de Maranata. Vai lá para você assistir no período do intervalo também. Quase que meu marido teve um infarto. É proibido mulheres entrar no alojamento masculino e homens entrarem no alojamento feminino, certo? Nós temos banheiros aqui na lateral embaixo e temos ali do lado da reitoria. Aquele banheiro do lado da reitoria é para mulheres, tá bom? Aqui embaixo nós temos para homens e para mulheres. Refeições. Se você tem algum tipo de intolerância, algum problema, se você precisa não comer também, se alimentar naquela refeição, você me procura, eu vou estar avisando a coordenação da cozinha. O acesso à cozinha é só para o pessoal que está cozinhando, entendeu? Porque a gente com esse cabelo solto, né? Vai cair, já pensou? Depois vão falar que são os cozinheiros que não cuidaram e cabelo na comida. Então, vamos procurar evitar só mesmo o pessoal da equipe que trabalha lá e também já estão colocando a touquinha, certo? E alarme. O alarme, ele sempre vai soar 10 minutos. Tá? Então, sempre 10 minutos. Então, você não vai esperar o último minuto para você vir para a capela ou para ir para o refeitório. Soou o alarme, você já se prepara e já vai caminhando para os locais. E o apagar das luzes. Nós vamos apagar as luzes nos alojamentos, onde o pessoal está hospedado, às 23 horas. Mas por que, Ruth, tão cedo? 1h para mim é cedo ainda, né? Sim, você pode conversar, mas deve conversar baixinho. E porque tem pessoas, especialmente os nossos alunos, que estão trabalhando bastante. Vocês acharam tudo organizado aqui? Sim, foi esse pessoal que trabalhou. Então, eles precisam também descansar. Então, vai apagar as luzes, isso não impede você de conversar, mas depois desse horário é bem baixinho, nada de risada, nada de brincadeira. Aqui embaixo nós temos uma mesa de ping-pong. Depois desse horário, não pode ficar nessa sala aqui, tá bom? Nessa sala de ping-pong. Nas reuniões também, ninguém pode ficar na sala de ping-pong. É só nos intervalos mesmo, vocês podem ir lá, ok?
Palavras, cuide com as suas palavras e comentários. Às vezes a gente gosta de brincar, né? Mas às vezes tem pessoas, né? E muitas vezes tem pessoas que não gostam de brincadeiras que fazemos. Então vamos cuidar para desenvolvermos um bom relacionamento aqui. Nós amanhã vamos fazer a foto oficial. Olha, o pessoal já está de branco, tá bonito, hein? Então amanhã todos, alunos de Maranata, professores, os nossos vocacionados, todos deverão estar com essa camiseta branca. E essa foto oficial será às 8h45 até às 9h. Então, o café será só 45 minutos. Dá tempo suficiente para tomarmos o café. Nós vamos fazer a foto oficial ali no bosque, certo? E lembrando que quem não colocar carro ali para facilitar o pessoal da mídia. Vocês viram que tem um pessoal tirando fotos aí, certo? Outra coisa, hoje nós vamos ter a nossa trilha. Não vá com a camiseta do Vocacionados. Lá você vai com camisa de manga comprida, calça, tênis, bota, porque vocês vão andar no meio do mato, tá bom? Mas isso o Danielzinho vai falar depois, no horário do almoço, ele vai explicar como vai funcionar tudo. Nós temos aqui, vem aqui Wagner. O Wagner vai falar sobre um local aqui. Bom dia a todos. Olha, não sei se vocês já perceberam, mas aqui em frente ao dormitório feminino, nós temos alguns produtos que eles foram feitos, pensados para vocacionados. Então, são produtos exclusivos, tem uma quantidade limitada de produtos, viu, gente? Tem copo para café, nós temos algumas camisetas também. Então, se você também quiser levar uma camiseta também do Vocacionados para alguém, ainda tem, Ruth? Do Vocacionados tem? Se tiver também, passe na cantina em frente aqui ao dormitório feminino. Lídia, você está com um copo? Deixa eu só mostrar o copo. Lídia está vindo aqui. Porque tem um copo, tem alguns copos que foram feitos. Tem esse, que para mim é o mais bonito. Tá vendo? Ele já tá com a logo exclusivo, tá? Tem poucas unidades, viu, gente? R$25. E tem o outro preto também, se você quiser saber mais, só você chegar ali na cantina. Tá bom? Então esse é o recado. Você não pode ir embora só com a camiseta do Vocacionados. Você tem que levar produtos como esse. Nós temos uma cantina e está tudo sendo preparado ali. A partir do horário do almoço, ela já vai estar aberta. Nós temos... Como que eu vou pagar em dinheiro lá? Não. Vocês vão comprar. Nós temos aqui o cartãozinho. Vocês vão comprar com esse homem, o mais bonito do Maranata, certo? Vocês vão comprar com ele, certo? Vocês vão comprar com ele e é esse cartãozinho que vocês vão gastar tanto ali quanto na loja ali, ok? Alguma dúvida? Nós queremos que vocês gastem bastante dinheiro, certo? Eu acho que é só. Sobre resto de comida, nós temos um tambor, um lixo, onde nós estamos colocando resto de comida. E nós temos o outro que nós colocamos materiais como descartáveis. Por favor, não misture. Onde é comida, comida. Descartáveis separados, tá? Por favor. Obrigada. Muito bem, pastor Jadson, vem aqui, por gentileza. Enquanto o pastor Jadson se desloca para cá, o pastor Jadson foi professor daqui muitos e muitos anos. Ele e a esposa, a querida esposa dele, linda, né? Ela é maravilhosa. Eu perguntei para ela falou que era, então tá. É minha irmãzinha. Então, a Alexandra, a esposa do pastor Jair. O pastor Jair atualmente é pastor lá em Arapongas, da primeira igreja batista. E durante muitos anos, eles dois trabalharam aqui integralmente, dedicando suas vidas para a obra de Deus. Ele é o exemplo de quem foi chamado e de quem pode dar um testemunho do que é consagração. Né? Então, é um privilégio para nós termos aqui conosco. Pastor, vou orar pelo irmão agora, nesse momento. Pai Santo, eu quero colocar a vida do teu servo nas tuas mãos, para que o Senhor o use conforme a tua vontade, glorificando o teu nome, trazendo a cada um de nós o desafio da palavra. Que o teu Espírito Santo, com poder,
venha agir em nossos corações e na mente dele, na alma dele, para que ele fale com autoridade e poder e também temos a alegria e o desafio necessário que precisamos. Eu oro em nome do teu Filho Jesus Cristo. Amém. 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 Obrigado. Bom dia a todos. Graça e paz a todos os irmãos. E aqueles que não são irmãos, a misericórdia de Deus sobre a sua vida. Quem sabe esse momento será um momento muito especial para você também encontrar esse Senhor maravilhoso, que é o Senhor da nossa vida. Uma alegria muito grande para mim, para a Alexandra, podermos participar com vocês deste momento de vocacionados. Hoje cedo, enquanto escutava o pastor Daniel trazendo um devocional para os irmãos, e eu estava sentado ali atrás, e olhando para vocês, como estou olhando agora de frente, né, percebendo tantos rostos novos, meninas lindas, meninos mal acabados, e lembrando também de quando eu estive aqui, né, em 82, 83 e 84, num dos eventos que era promovido pelo Maranata, que era uma conferência no período da Páscoa. E naquele ano, ouvindo o pastor Vilso Flores falando, trazendo a mensagem, eu estava sentado ali na metade da capela, do lado esquerdo. No final daquela mensagem, o pastor Paulo Gaile, que já está na glória, ele trouxe um desafio sobre jovens entenderem o propósito de Deus para as suas vidas. E naquela noite, foi a noite, eu não vim à frente como outros vieram, mas sentados ali onde eu estava sentado, eu tomei uma decisão definitiva no que diz respeito a entregar a minha vida para servir ao Senhor. Essa semana está acontecendo lá em São Paulo uma conferência da denominação que nós pertencemos, e eu estava assistindo algumas mensagens, e numa dessas mensagens o pregador falou sobre o fato de que Deus está levantando uma geração de jovens consagrados e vocacionados para servir ao Senhor das mais diferentes formas. E no final daquela mensagem, um outro pastor que veio à frente, quebrou o protocolo, e ele fez um desafio aos jovens que estavam ali, que gostariam de ser instrumento de Deus nesta geração para a plantação de igreja que viesse à frente. Eu me surpreendi com o grande número de jovens que vieram à frente. E então, olhando para vocês, como estou olhando agora, e ouvindo e vendo daquilo que Deus está fazendo nos mais diferentes lugares do nosso país, enche o meu coração de alegria em saber que a obra do Senhor, ela estará bem servida. De jovens, meninas e meninos que, compreendendo o propósito de Deus, e esse propósito ele é distinto para cada um, mas que vai colocar a sua vida à disposição do Senhor. Quem sabe Deus te trouxe aqui, quem sabe não, com toda certeza Deus te trouxe aqui neste sétimo vocacionado justamente para impactar, para tocar a tua vida e o teu coração. Estava conversando há pouco ali fora com o pastor Gilsomar e estávamos lembrando da juventude do pastor Gilsomar lá em Goiás, lá em Umas, e ele também com 17 anos, quando entregou a sua vida para servir ao Senhor, e com 17 anos ele veio para cá. E eu lembrei que com 16 para 17 anos eu também vim para cá, para ser preparado para o Senhor, para servi-lo. E tem sido uma imensa alegria servir ao Senhor ao longo desses anos. Eu creio que qualquer um que viesse aqui destes, como o pastor Omar falou, da velha guarda, poderiam também dizer a mesma coisa, que tem sido uma alegria muito grande ao nosso coração servir ao Senhor, no caso da Alexandra e no meu caso, já há 35 anos de consagração de ministério servindo ao Senhor.
E com toda certeza está chegando o nosso momento de passarmos a tocha. De passarmos isso para outros que vão continuar esse trabalho, esse processo maravilhoso. E é fantástico nós vermos que é assim que a obra de Deus acontece. É assim que o trabalho de Deus é feito. Até que Ele venha, como nós cantamos agora há pouco, é assim que a obra do Senhor continuará fazendo. Então eu gostaria que você curvasse a tua fronte neste momento. Quero dar a você um momento de chegar na presença do Senhor, né? E realmente peça ao Senhor de todo o teu coração que o Senhor fale à tua vida, né? Que o Senhor fale ao teu coração, né? Não pense em ninguém outro, né? Não pense em ninguém outro, pense em você, né? Se você veio aqui é porque Deus tem um propósito muito especial, e eu estou dizendo isso não apenas para aqueles que vieram, eu estou dizendo para você que é aluno do seminário, eu estou dizendo para você que é professor deste seminário, você que está servindo ao Senhor aqui. Com toda certeza Deus tem algo também para a tua vida, para o teu coração, mas isso não acontece se eu não chegar diante dele e de todo o meu coração, com o coração realmente aberto, eu pedir a ele: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Fala, Senhor, porque a tua serva ouve. Faça isso neste momento. Oh Deus, que privilégio tremendo nós temos. O privilégio de ouvirmos a voz do Senhor falando ao nosso coração. Quem somos nós para que isso se desse? Nós temos a tua palavra, nós temos o teu Espírito, e o nosso desejo, Pai, é que esse Espírito use da tua palavra para aplicar as verdades no coração de cada um de nós. Aquelas verdades que o Senhor inspirou os teus servos a escreverem. Que essas verdades, ó Deus, o Senhor ilumine os olhos do nosso entendimento para compreendê-las com propriedade neste momento e nestes momentos que estaremos aqui, nos momentos dos devocionais, nos momentos dos workshops, que tudo realmente, ó Deus, seja palavra do Espírito do Senhor ao coração de cada um de nós. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Como o pastor Omar falou, eu sou o pastor Jaiderson, pastor da Primeira Igreja Batista em Arapongas. Alexandra é a minha linda, maravilhosa esposa, né? A Rebeca, nossa filha mais velha, por favor, Rebeca. A nossa filha, esposa do pastor Marcelo. Cadê o pastor Marcelo? Não está aqui, está lá atrás. Fica em pé, pastor Marcelo. É o nosso filho que Deus nos deu através da nossa filha. E a Rutinha, a nossa filha caçula. Pode ficar em pé, meu bem. A Rutinha, nossa filha caçula. Somos uma família que serve ao Senhor conforme os dons e talentos que o Senhor tem nos colocado e colocado nas nossas mãos para fazê-lo, e estamos aqui para isto. E por isso eu quero que você abra a tua Bíblia no texto, que é um texto básico, o texto desse encontro sétimo vocacionados, que é Gálatas, capítulo 6, versículo 17 é o versículo que nós leremos juntos. Mas eu quero ler com vocês a partir do versículo 11. A minha tradução é a atualizada, ainda que a atualizada já seja antiga, outras já vieram depois, mas eu continuo fiel a ela, né? Vede com que letras grandes vos escrevi do meu próprio punho. Todos os que querem ostentar-se na carne, este vos constrange a vos circuncidardes. Somente
para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. Pois nem mesmo aqueles que se deixam circuncidar guardam a lei. Antes, querem que vos circuncideis para se gloriarem na vossa carne. Mas longe de mim gloriar-me, senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual o mundo está crucificado para mim, e eu para o mundo. Pois nem a circuncisão é alguma coisa, e nem a incircuncisão, mas o ser nova criatura. E a todos quantos andarem de conformidade com esta regra, paz e misericórdia sejam sobre eles e sobre o Israel de Deus. Quanto ao mais, vamos ler juntos? Quanto ao mais, ninguém me moleste, porque eu trago no corpo as marcas de Jesus. Mais uma vez, mais forte, vamos ler? Quanto ao mais, ninguém me moleste, porque eu trago no corpo as marcas de Jesus. Vocês estão lendo lá, é? Só tem lá a sua marca. Vamos, sem ler da Bíblia agora, vamos lá? Quanto ao mais, ninguém me moleste, porque eu trago no corpo as marcas de Jesus. Vamos ouvir as meninas? Quanto ao mais, ninguém me moleste, porque eu trago no corpo as marcas de Jesus. Os meninos vão ficar para trás não, né? Vamos lá? Quanto ao mais, ninguém me moleste, porque eu trago no corpo as marcas de Jesus. Nós ganhamos. Mas a voz das meninas são muito mais lindas que a nossa, né? Muito bem. O nosso tema é marcas. Marcas. Todos nós temos marcas. Todos nós. Algumas marcas são profundas em nós, outras são mais superficiais. Algumas marcas, elas são físicas, elas são nos nossos próprios corpos. Outras são marcas que são feitas na nossa alma, no nosso interior. E que nós carregamos estas marcas durante toda a nossa caminhada. Algumas, portanto, são visíveis. As pessoas batem o olho e já percebem. Isto, tanto aquelas que são físicas, como aquelas que são na nossa alma. E aqueles profissionais mais sensíveis podem, em um olhar, ou até mesmo em um pouco tempo, perceber no comportamento, na atitude daquela pessoa, marcas que ela traz na sua vida e na sua caminhada. Algumas marcas, elas são limitantes. Outras não são tantas. Existem marcas que nos lembram, que elas reportam a experiências que nós tivemos, sejam elas boas ou sejam elas ruins. Vocês não podem ver, mas aqui nas minhas costas, na altura do meu ombro, eu ainda tenho a marca, a cicatriz do casco de uma vaca. Nos meus 5 anos de idade, no Mato Grosso do Sul, então uma vaca pisou nas minhas costas. Eu, pequeno, num lugar completamente limitado, sem condições de hospital ou qualquer coisa, durante uma semana minha mãe tratou de mim, achando que ela teria um filho inválido por toda a vida. Depois de uma semana, então, as locomoções começaram a voltar. Mas eu tenho algumas limitações no meu braço direito em função destas marcas que aconteceu na minha vida.
Eu tenho aqui no meu dedo esquerdo uma marca. Aconteceu aqui em Maranata, no dia 31 de janeiro de 1997. Trabalhando aqui na oficina, eu cortei o meu dedo, quase o tirei fora. Se eu tivesse tirado, eu me tornaria presidente do país. Mas isso não aconteceu. E eu lembro na ocasião, quando... Desculpa, irmãos, a minha mulher já olhou torto para mim ali. Isso vai acontecer algumas vezes. Eu, quando vou falar alguma coisa assim, eu olho para um lado. Né? Eu evito me dirigir o olhar para o outro lado. Né? Depois eu só dou uma olhadinha assim para ver como as coisas, se está tudo bem, está tudo em casa e a gente segue em frente. Mas eu lembro, né, que quando voltei do hospital, foi o pastor Daniel, primeiro o pastor Artêmio, depois o pastor Daniel que me levou para Apucarana, e quando ele me trouxe de volta, eu cheguei em casa ainda todo ensanguentado daquilo que aconteceu, meu braço enfaixado, a Rutinha era muito novinha na ocasião, e ela no braço da mãe, ela me rejeitou por uma semana. E ela dizia, tira, ela queria que tirasse aquilo, e ela, durante uma semana, a Rutinha não veio para o meu colo, e essa foi uma marca que ficou na minha história, na minha vida. As marcas, elas são evidências das experiências que nós temos e que nós passamos. A primeira pessoa que você vai encontrar na Bíblia marcada, alguém sabe? Caim. Muito bem. Gênesis capítulo 4 vai contar essa história. E observe que a marca que Deus colocou em Caim era uma marca de graça, era uma marca de misericórdia. Ainda que para ele, Caim, parecia que não. Porque ele disse, olha, a primeira pessoa que eu encontrar, já que o Senhor me expulsa da tua presença, a primeira pessoa que me encontrar, ele vai tirar a minha vida. E então Deus colocou uma marca em Caim, como expressão da sua graça e da sua misericórdia, como Deus realmente faz na vida de todas as pessoas, oferecendo, quem sabe, a Caim a oportunidade do arrependimento e da volta para com o Senhor. O segundo personagem que nós encontramos também na Bíblia, que teve uma marca, está em Gênesis capítulo 32, do versículo 22 ao versículo 32. E é Jacó. Naquela luta com Deus, Deus toca a coxa de Jacó, e Jacó passa a arrastar aquela coxa, aquele lado, ele manquejava sobre aquele lado o resto da sua vida. E todas as vezes que Jacó precisava se levantar, Jacó precisava ir para algum lugar, Jacó lembrava da sua experiência, da sua luta. Deixa-me abrir um parêntese aqui na exposição e dizer para você, é uma imbecilidade lutar com Deus. Você vai ser marcado. E talvez na tua vida, talvez você tenha vindo para cá em uma luta com Deus. Seja ela qual for o caráter dessa luta, ou seja, na luta de uma entrega total da tua vida para com o Senhor. Pode ser a luta na resistência a um chamado, a um propósito de Deus para a tua vida. Então, escute um conselho no início dessas exposições, dessas 5 falas que eu terei com vocês nesses dias. Não lute com Deus, porque você levará marcas durante toda a tua caminhada, durante toda a tua história dessas marcas. Existem aquelas marcas que elas são relacionadas também ao comportamento da pessoa. Né? Por exemplo, Judas, o que te lembra? É a marca. Eu não conheço muito Judas. Você conhece pessoa chamada de Judas? Ai, que legal, nasceu um filho, né? Ai, que linda essa criança. Que nome vou colocar nele? Judas. Judas é uma marca que aquele homem, um nome lindo, vamos dizer, né? Se você for olhar o sentido do nome, um nome lindo, mas que
ele se tornou aí um epiteto de traição, e isto é levado para sempre. O pastor Artemio gostava de falar, gostava não, né? Ele sempre usava essa expressão para falar sobre uma pessoa de luxúria. Ele falava qual era o nome, bem, lembra? Jezabel. Falou Jezabel, já lembra de quem? Daquela mulher que gostava de se enfeitar, se pintar toda. E Jezabel, então, nesse sentido, tem essa ideia de luxúria, de prostituição. Inclusive, lá no livro de Apocalipse, você encontrará o nome de Jezabel associado a uma mulher, a uma pessoa que induzia os líderes da igreja à prostituição. Então, Jezabel, ela está relacionada com essa marca. Mas também existem as marcas boas, né? José, por exemplo. Tem algum José aqui? Nenhum José. Tem algum Zé aqui? Não tem nenhum Zé aqui também, viu, Cristina? Mas José é um nome sempre associado à obediência, é associado à humildade. Parece-me que é uma honra histórica que Deus fez àquele homem que resolveu acolher e levar em frente o projeto de casar com Maria, que é aquela que seria a mãe, a mulher através da qual o Salvador viria ao mundo. São marcas. Mas o mundo também marca, a sociedade também marca, a sociedade também rotula, tá? Se você for lá para Mateus capítulo 26, no versículo 6, você encontrará um homem em que Jesus está na sua casa, e o nome desse homem é o quê? Simão, o leproso. Mas ele não era mais leproso, porque se ele fosse leproso, Jesus não estaria na casa dele. Jesus não poderia estar. Ele não poderia estar assentado ali. Mas aquela doença que aquele homem tivera e que fora curado pelo Senhor, pegou nele de tal maneira que por onde ele andava, ele era chamado de Simão, o leproso. A sociedade rotula. Eu acredito que muitos que estão aqui, como eu, têm um apelido, né? E esse apelido vem do quê? De um rótulo que foi colocado em você. Quando eu estudava ali no colégio Marcílio Augusto Pinto, em Guatemi, Mato Grosso do Sul, eu sempre quis aprender inglês. E eu tinha um professor, Elcio Ledesma, e todas as vezes que ele vinha para a aula, eu tinha aquela expectativa: nós vamos aprender inglês. E aí ele abria o livro e falava: nós vamos estudar o verbo to be. E eu fui cansando daquilo, sabe? Fui cansando daquilo. Aí um dia eu falei para o professor Elcio: professor, o senhor não sabe nada mais do que o verbo to be? Olha que ousado que era, né? Eu falei: eu quero aprender. Toda vez que o senhor vem aqui, e aí a turma: cala a boca, Jaiderson. Aí o professor Elcio falou assim: olha, fica tranquilo, ele é um cessa-tosse. Era um xarope que tinha na época contra a tosse, chamado cessa-tosse. Pronto, pegou. Eu sou o cessa-tosse. E quando eu vou visitar meu irmão no Mato Grosso do Sul, então lá em Guatemi, meu irmão é muito conhecido na cidade, ele já solta nos grupos da cidade e todo mundo já chega onde o meu irmão trabalha procurando: cadê o cessa-tosse? Ele chegou? Pegou, é o meu apelido. O mundo faz isso. Hoje, todo mundo chama de bullying, né? A pessoa não pode levar um apelido que ele já entra em depressão. Na nossa época, a gente brincava com isso. Mas marca. Talvez você esteja lembrando do teu. O apelido que você carregou e continua carregando. E isto, na verdade, às vezes nós não sabemos, marca profundamente a vida da pessoa. Como eu, alguns tiram de letra. E para eles não é problema isso. Mas para outros, isso é problema.
porque é uma marca que ressalta alguma coisa de inferioridade, de denegrir a pessoa. E às vezes nós pensamos que aquilo é uma brincadeira. E quando na verdade o que nós estamos fazendo é produzir mais marcas profundas na vida e no comportamento das pessoas. Deixe-me contar uma história para vocês, para entrar no ponto que eu quero na exposição sobre o tema nosso nessa manhã. Em torno do ano 43 a.C., Antípater, que era um dos reis da Judéia, ele foi acusado pelos seus adversários de deslealdade ao Império Romano. E então ele foi chamado por Júlio César, e quando ele está em Roma, diante da corte de Júlio César, sendo acusado pelos seus adversários de conspiração, então, na presença do imperador, de todos que ali estavam, ele removeu a sua couraça de soldado romano, e por baixo daquela couraça tinha sua vestimenta. Ele, no ímpeto de fúria, ele rasgou aquela vestimenta, deixando o seu peito exposto, com as marcas, as cicatrizes profundas. E naquele peito desnudo, ele olha para o rei, ele olha para todas as pessoas que ali estavam ao redor, e ele diz: eu preciso de mais alguma coisa para me defender das acusações que vocês estão me fazendo. Estas marcas não são suficientes para mostrar diante de vocês a minha lealdade com o império, a minha lealdade com o imperador. E então ele se volta para o imperador, ele se ajoelha diante do imperador, e ele novamente diz: se essas marcas não forem suficientes, eu estou pronto para a morte. Mas se elas forem suficientes, de hoje em diante, ninguém mais conteste a minha lealdade diante do império. E então ele põe a sua roupa, põe a sua couraça, e ele volta para a Judéia, e na história ele é tido como um dos homens mais leais e fiéis ao Império Romano, pai daquele que depois seria Herodes, aquele Herodes que você conhece na história bíblica. É exatamente isto o que Paulo está fazendo aqui em Gálatas, capítulo 6, versículo 16. Eu trago no meu corpo as marcas de Jesus. Quanto ao mais, ninguém me moleste. O que Paulo está dizendo? Porque Paulo estava também sendo acusado. Paulo estava exposto às acusações que estavam sendo feitas contra ele. Ele era acusado de ser um falso apóstolo muitas vezes. E isso era algo que molestava o apóstolo Paulo. Ele estava sendo acusado de pregar o evangelho, que era o evangelho falso. Ele era acusado pelos judeus de estar pregando o evangelho que instigava pessoas a uma atitude libertária contra as leis do povo de Israel. Por outro lado, ele estava sendo acusado por aqueles que gostavam de uma vida tão livre, como sendo alguém que estivesse querendo impor regras sobre aqueles que já deviam ter experimentado uma liberdade em Cristo Jesus. E por várias vezes Paulo precisou defender o seu apostolado. Eu gostaria de caminhar um pouquinho com vocês. Abre a tua Bíblia em Romanos capítulo 15 e veja o que Paulo fala a partir do versículo 30 desse texto de Romanos capítulo 15. Ele diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo, também pelo amor do Espírito, que lutei juntamente comigo nas orações a Deus a meu favor, para que eu me veja livre dos rebeldes que vivem na Judéia, e que este meu serviço em Jerusalém seja bem aceito pelos santos. Observe que no versículo 31 ele diz: para que eu seja livre dos rebeldes que vivem na Judéia. Esses rebeldes eram aqueles que estavam criando problemas para a vida e para o ministério de Paulo. Segundo aos Coríntios, capítulo 11, a partir do versículo 17.
Olha o que o apóstolo Paulo diz: o que falo não falo segundo o Senhor, e sim por loucura, nesta confiança de gloriar-me. E posto que muitos se gloriam segundo a carne, também eu me glorio. Porque sendo vós sensatos, de boa mente tolerais os insensatos. Tolerais quem vos escravize, quem vos devora, quem vos detenha, quem se exalte, quem vos esbofeteie no rosto. Ingloriamente o confesso, como se fôramos fracos. Mas naquilo em que qualquer um tem ousadia, como insensato afirmo, também eu a tenho. São hebreus? Também eu. São israelitas? Também eu. São da descendência de Abraão? Também eu. São ministros de Cristo? Falo como fora de mim? Eu ainda muito mais. Em trabalhos, muito mais em prisões, em açoites sem medida, em perigos de morte muitas vezes. 5 vezes recebi dos judeus 1/40 de açoites menos 1. Fui 3 vezes fustigado com varas, 1 vez apedrejado, em naufrágio 3 vezes, 1 noite e 1 dia passei na voragem do mar, em jornadas muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos entre patrícios, em perigos entre os gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre falsos irmãos, em trabalhos, fadigas, vigílias muitas vezes, em fome, sede, jejuns, muitas vezes em frio e nudez, e além das coisas exteriores. Há o que pesa sobre mim diariamente, a preocupação com as igrejas de Deus. Todas essas experiências que Paulo acaba de mencionar, o apóstolo Paulo está dizendo que produziu marcas profundas aqui. E aqui nesse texto, Gálatas 5, versículo 16, é como se... 16 mesmo, né? 17. Gálatas 5, 17. 17. Gálatas 6, 17. Obrigado. Gálatas 6, 17. É como se Paulo, igual a Antípater, ele rasgasse as suas vestes através da pena, através da escrita, e ele expusesse através da escrita as marcas do seu apostolado, as marcas que o identificavam com a pessoa do Senhor Jesus Cristo, as profundas cicatrizes que ele trazia na sua vida. E é como se o apóstolo Paulo dissesse: olha, da agora para frente, ninguém me moleste, ninguém mais me tire a paz. O que ele está dizendo é: me deixe em paz, eu trago no corpo as marcas de Jesus, as marcas de Cristo. Deixa-me dizer algo a vocês, que é aplicável a Paulo, mas também é aplicável à vida de cada um de nós. As marcas, elas revelam uma pessoa transformada pelo poder do Evangelho. Somente aqueles que foram transformados pelo poder do Evangelho, eles podem dizer: eu trago no meu corpo as marcas de Jesus. Qualquer outra marca que a pessoa tiver, seja ela auto-infligida, ou seja, que outros infligiram, e pode até ser em nome do Evangelho, mas se ela não for resultado de uma relação profunda e transformadora que a pessoa tem pelo Evangelho, através da cruz de Cristo, ela não é uma marca de Cristo, ela não é uma marca identificatória com a pessoa de Jesus. Portanto, as marcas, elas revelam exatamente isso, uma pessoa transformada. Vamos voltar os nossos olhares para essa pessoa que disse isto, para este personagem, o apóstolo Paulo, e vamos aprender um pouquinho a respeito da vida dele, ainda que eu creio e sei que muitos aqui, ou quase todos, conhecem, mas é sempre importante nós voltarmos os nossos olhos para entender como isso aconteceu na vida de uma pessoa e como isso também precisa necessariamente acontecer na vida de toda pessoa. E é por isso que o tema desta manhã, ou a fala com os irmãos desta manhã, é marcas
sem exceção. Sem exceção. Paulo foi um perseguidor cruel de todos os cristãos. A primeira menção que nós vamos encontrar na Bíblia do apóstolo Paulo, seu nome ainda era Saulo, e a primeira menção que nós temos desta pessoa é num homicídio. Não é uma menção interessante. Mas em Atos capítulo 7, versículo 58, nos menciona isto. Quando Estevão está sendo acusado, e quando Estevão está sendo apedrejado, o texto bíblico diz, e Saulo consentia na sua morte. A palavra consentia, que aparece ali, traz a ideia de plena concordância. Talvez aquele Saulo, o mais novo integrante do Sinédrio, talvez aquele Saulo, aquele que ali estava sendo introduzido como um aprendiz para posteriormente se tornar um dos juízes, um dos julgadores de Israel, ele está consentindo naquele que biblicamente é considerado o primeiro homicídio de um cristão, o primeiro mártir do cristianismo, que é Estevão. E no versículo 60 deste texto nos fala que ele guardava roupa, ele guardou as vestimentas daqueles que estavam apedrejando. E essa palavra consentia, nós temos um pouco mais de luz se você olhar para Atos capítulo 22, no versículo 20, quando ele diz, olha, quando se derramava o sangue de Estevão, sua testemunha, eu estava presente e consentia nisso e até guardei as vestes dos que o matavam. E esse verbo que aparece aqui em Atos capítulo 22, versículo 20, quando fala de consentir, ele traz a ideia de uma pessoa em um êxtase, uma plena satisfação. Ou seja, quando você encontra a menção deste homem, a primeira menção deste homem é de alguém que está em uma plena satisfação por estar participando do julgamento e da morte daquele que é um cristão. E a partir dessa experiência, então, nós encontramos Saulo encabeçando aquela que seria a grande perseguição. Atos capítulo 8, versículo 1 ao versículo 3, nos mostra isso. Agora ele não apenas consente, agora ele não apenas guarda a roupa, mas agora ele é o líder daquela que foi a maior perseguição inicial. E o texto de Atos capítulo 8, no versículo 1, diz que Paulo assolava a igreja. E a palavra assolar que aparece ali, ela traz ideia de devastar, um campo arrasado. A palavra assolar, ela descreve aquele cenário de fim de guerra. Se você gosta de filmes, como eu gosto, aqueles filmes antigos, né? Como eu gostava de assistir a série dos Vikings, filme de guerra. Então no final daquela guerra, então a câmera começa a passear sobre aquele local onde aquela guerra aconteceu, e aquele cenário de morte, de corpos que estão ali ensanguentados, alguns decapitados. Eles também entravam pelas cidades, eles destruíam, eles punham fogo. Era um cenário de terra arrasada. Essa palavra, assolar, é essa palavra. Paulo, então, ele era aqueles que por onde ele passava, e quando ele saía, quando as pessoas passavam atrás, encontravam um cenário de completa desolação e destruição. Em Atos capítulo 22, versículo 4, e eu gostaria que você mais uma vez fosse para esse texto. Atos capítulo 22, versículo 4, Paulo diz assim, olha, eu persegui este caminho até a morte, prendendo e metendo em cárceres homens e mulheres. E se você voltar para Atos capítulo 9, versículo 1, diz, Saulo respirando ameaça e morte. E essa palavra respirando que aparece aqui, ela traz a ideia de uma fera enraivecida, indo na direção da sua vítima. Paulo era essa fera enraivecida
lutando contra o povo de Deus. E em 1 Timóteo, capítulo 1, quando Paulo fala sobre a graça de Deus que se manifestou salvadora a ele, ele se intitula ali como sendo o principal dos pecadores. Mas esse homem, o principal dos pecadores, ele foi transformado pelo poder do Evangelho. Atos capítulo 9 nos registra essa experiência. No caminho de Damasco, quando ele cai por terra por uma visão e uma luz que veio do céu sobre ele, ali foi o momento da transformação da vida deste homem. Ele ouviu o Senhor dizendo a ele: dura coisa é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Os aguilhões, quem sabe, era aquela consciência de Paulo que o aguilhoava, ou seja, o ferroava todas as vezes em que ele via um cristão louvando a Deus em meio ao martírio. Toda vez que ele despedaçava uma casa em que uma pessoa era morta, outras pessoas eram mortas, ou crianças ficavam órfãs, ou mulheres ficavam viúvas, todas as vezes que ele fazia isso e vendo a firmeza dos cristãos, aquilo era como um ferrão de um escorpião, um aguilhão picando o apóstolo Paulo. Ele que era um extremo zeloso pela lei, um homem que procurava servir ao Senhor à sua forma dentro do judaísmo, agora ele é aguilhoado e isso é feito vezes após vezes após vezes, como talvez pode estar acontecendo com você neste momento, que talvez esteja também se endurecendo ao evangelho da graça de Deus. Mesmo talvez sendo uma pessoa nascida em um lar evangélico, como eu. Mesmo sendo uma pessoa que foi criada e educada segundo os princípios do evangelho do reino de Deus, como eu. Mas quem sabe até hoje você ainda nunca teve a tua experiência transformadora por Jesus Cristo. E talvez essa seja a tua realidade, como foi a realidade do apóstolo Paulo. E Jesus diz para ele: dura coisa é para ti recalcitrar contra os aguilhões. E naquele dia, quando Paulo levanta do chão, sem visão, ele é levado para Damasco, onde o próprio Senhor orienta ele ir a um lugar. E ali ele fica por vários dias, até que o Senhor lhe envia um servo dele para orar por ele e restaurar a sua visão. E agora, como um homem transformado pelo poder do Evangelho, de perseguidor, ele passa a ser perseguido pelo Evangelho. De perseguidor, ele passa alguém a ser caçado de cidade em cidade por causa do Evangelho. E é interessante. Quando a gente olha para a palavra de Deus, lá em Atos capítulo 9, você perceberá que o apóstolo Paulo causava inclusive confusão nas pessoas por causa dessa transformação. Né? Olha o texto bíblico, Atos 9. Diz, versículo 21, todos os que o ouviam estavam atônitos e diziam: não é este o que exterminava em Jerusalém os que invocavam o nome de Jesus, para que veio precisamente com o fim de levar amarrados aos principais sacerdotes? E o texto, versículo 22, Saulo, porém, mais e mais se fortalecia e confundia os judeus que moravam em Damasco, demonstrando que Jesus é o Cristo. E agora esse homem sai por todos os lugares, proclamando o evangelho, passando por situações como eu li para vocês em 2 Coríntios, capítulo 12, a partir do versículo 17, e este homem então, de cidade em cidade, ele vai recebendo as marcas que o identificavam com o Senhor Jesus Cristo. E é este homem, o apóstolo Paulo, que ousou colocar em paz a sua própria consciência sobre a opinião dos outros.
É este homem que ele não está preocupado com a reputação que os outros têm a seu respeito, ainda que ele saiba que isso é importante. Mas ele coloca em paz o seu coração e a sua consciência, e ele diz: não me molestem. Eu trago no corpo as marcas de um homem que foi transformado pelo poder do Evangelho. Agora, queridos, essa transformação, ela não é algo estática, ela não é algo definitiva, muito pelo contrário. Essa transformação é um processo contínuo, um processo continuado na nossa vida. Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2 nos diz isso. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é a forma mais razoável, mais normal de se adorar, de se cultuar a Deus. O culto racional significa isso. E não vos conformeis com este século. É por isso que essa camiseta que eu estou aqui na frente, lindona, é a camiseta dos jovens da nossa igreja. Inconformados é o nome do grupo de jovens da nossa igreja, porque nós somos inconformados com este século e inconformados com a forma de viver este século. E nós queremos conformar e moldar a nossa vida à luz do Evangelho da Palavra de Deus, à luz desta vontade de Deus que é boa, que é agradável e que ela é perfeita para as nossas vidas. Então, aqueles que já tiveram um encontro transformador com Cristo pelo Evangelho, eles não se limitam a esta experiência, mas eles permitem que o próprio Senhor conduza as suas vidas, encaminhe as suas vidas nessa transformação. Segundo aos Coríntios capítulo 3, versículo 18, e todos nós com os olhos desvendados, como que contemplando a glória do Senhor, nós somos transformados de glória em glória pelo Senhor, o Espírito. É o Espírito Santo do Senhor que opera estas transformações continuadas na nossa vida. As marcas de Jesus na vida de uma pessoa, elas só são possíveis quando esta pessoa, a partir daquela transformação do Evangelho da cruz, ela se coloca num processo continuado de transformações todos os dias, na medida que hoje eu sou melhor do que ontem, mas eu sou pior do que amanhã, porque eu tenho certeza que pelo Espírito do Senhor, Ele vai conduzir a minha vida neste processo maravilhoso, que nós vamos falar sobre ele também hoje à noite. E é por isso que Paulo, em Filipenses 3, versículo 13 e 14, o apóstolo Paulo, ele fala assim: olha, quanto a mim, eu não julgo haver alcançado. Quanto a mim, eu não obtive a perfeição. Mas uma coisa eu faço. E o que é que eu faço? Esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para aquelas que diante de mim estão. Eu prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Quantos aqui gostam de atletismo? Pode levantar a mão, gente. A Júlia está assim, ela não levanta a mão, né? Diz que a parte feminina não levanta a mão assim, né? Por causa do músculo aqui, tá? Segura assim, né? Só faz assim, né? Então, vocês que gostam de atletismo, ou vocês que gostam de assistir, sabe aquela cena quando os atletas estão chegando ali cabeça a cabeça, na linha de chegada, na competição, né? E aí então eles se esticam. Não adianta a mão, porque a mão não conta, né? Tem que ser o dorso. Então eles se esticam ao máximo para que eles consigam alcançar esse alvo antes do outro. Essa palavra do apóstolo Paulo, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e avançando, essa palavra avançando, Paulo ele
coopta essa palavra do mundo esportivo, está retratando exatamente isso. Paulo está se esticando, Paulo está avançando, Paulo está dando o seu máximo esforço para que ele chegue nesse projeto, para que ele chegue nesse ponto de alcançar aquilo para o qual ele também foi alcançado. Deixa-me dizer uma coisa para vocês, por favor, preste muita atenção nisso que eu vou dizer para vocês. A transformação, ela não é um privilégio de poucos. Ter as marcas de Jesus não foi privilégio só do apóstolo Paulo. Ter as marcas de Jesus não é privilégio daqueles homens que entram para a história ou entraram para a história e nós gostamos de ler a história da vida deles. Por exemplo, pastor Gilsomar, participe comigo aqui, meu irmão. Qual é um autor ou um personagem contemporâneo que você gosta muito? John MacArthur. Tamo junto. Pastor Daniel. Stott. Também gosto. Tamo junto. Omar, você? Paul Tripp. Paul Tripp. Alexandre. Alexandre não pode falar o nome. Ela só, até o meu é benzinho. Não lembro bem. Alguém quer participar e dizer? Um personagem. Isso pode ser. Esse é bíblico. Não faz mal, não. Moody. Tolkien. Quem mais? Watmani. C.S. Lewis. Paul Washer. Mas quem? Alguém mais? Elizabeth Elliot. Quem que é? Charles Spurgeon. Quem mais? Ninguém falou o que eu prefiro. Pink. Não, lá atrás. Jesus. Aí esse é o santo. Eu tô falando de homem, rapaz. Personagem aqui, rapaz. Piper. Eu gosto muito de Martin Lloyd Jones. Esse é um dos meus escritores preferidos. Martin Lloyd Jones. Homens, mulheres que foram grandemente usados por Deus. E nós lemos a história deles. E quando eu leio a história assim de John MacArthur, Martin Lloyd Jones, eu leio os seus escritos e eu fico pensando assim, Senhor, eu queria ser um cara como esse. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. É um privilégio que Deus dá a cada um de nós. Sermos transformados dia a dia pelo poder do Espírito do Senhor, de tal maneira que essas marcas, elas sejam vistas nas nossas vidas. É uma realidade e um privilégio para todos aqueles que, como o pastor Daniel no devocional desta manhã, ele mencionou o versículo. Uma vez já ouviram Jesus dizendo: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. E aqui então, partindo para a finalização dessa fala, vale a pena perguntar a você: isso já aconteceu com a tua vida? Você já teve esse encontro transformador que o Evangelho produz? Eu não estou perguntando se você é membro da igreja. Eu não estou perguntando se você já foi batizado. Eu estou perguntando se você já teve a tua experiência profunda de transformação pelo Evangelho. Eu já conheço tantas pessoas que depois de anos da sua caminhada, eles descobriram que nunca haviam passado pela cruz. Este que fala com vocês é um deles. Porque eu nasci num lar evangélico. Acompanhei o meu pai e a minha mãe nas tribos para tocar o meu violãozinho e cantar de Aporaré e de Oá, né, Ruth? O livreto que tinha lá em Guarani e Kaiowá, de Aporaré e de Oá. Mas eu não era um marcado por Jesus. Eu precisei, em uma noite, quando eu vi o meu pai transmitindo a mensagem do Evangelho, e depois, deitado
na beliche de casa, que não tinha forro, num luar maravilhoso, e aquela luz da lua projetava pelas frestas da telha de casa. E ali naquela noite, eu entreguei a minha vida a Jesus Cristo. Ali naquela noite eu passei pela cruz de Cristo. E eu fui transformado pelo poder do Evangelho. As minhas dúvidas a respeito da minha relação com Deus, elas acabaram naquela noite. Os meus temores com respeito àquilo que víamos na igreja acabaram naquela noite. Porque aquela noite foi a noite da minha experiência. Talvez esta manhã seja a manhã da tua experiência com Jesus Cristo. Talvez esta manhã seja a manhã de você chegar diante dele, como o apóstolo Paulo, e dizer: Senhor, quem és tu? E você ouvirá como ele disse a Paulo: eu sou Jesus. Eu sou Jesus. Eu sou o Salvador. As marcas só são possíveis para aqueles que passaram pela cruz. Porque para os outros ela será apenas um adesivo, como aquelas que são feitas e por um tempo está na pele, e depois quando toma banho ela se desfaz. Mas para aqueles que passam pela cruz de Jesus Cristo, essas marcas são feitas na sua vida pelo próprio Espírito do Senhor. E então é conduzido em um processo de transformação. E talvez seja esta também a tua realidade. Talvez você já tenha passado pela cruz de Cristo, mas você ainda não está em um relacionamento profundo com o Senhor, de tal maneira que as marcas dele sejam vistas na tua vida. Talvez as marcas da tua personalidade, da tua velha natureza, de uma natureza endurecida contra o Evangelho, sejam as marcas que estejam sendo vistas em você. E você foi trazido pelo Espírito do Senhor para esses dias, para ser confrontado pelo Evangelho e pelo Espírito de Deus e pela Palavra de Deus, para que as marcas de Jesus realmente sejam vistas como realidade na tua vida e na tua experiência. Talvez você seja um aluno do seminário. Talvez você seja um professor desta escola, que com o passar do tempo, pelo costume com a palavra, pelo hábito daquilo que você faz, que todo dia você faz, e você dorme, e depois você levanta, e faz e dorme, isso a tua vida tenha caído em uma rotina, e o ministério para muitos resume numa rotina. E já não há mais prazer e alegria naquilo que faz. Então também essa palavra é para você, é para o teu coração, para tirar você desta vida e trazer você realmente para uma vida dinâmica com o Senhor Jesus Cristo e com o Espírito de Deus, de tal maneira que essas marcas sejam novamente percebidas. Então esta ocasião, este sétimo vocacionado, quem sabe, é para lustrar essas marcas na tua vida, que elas estão ofuscadas pelo tempo. Então deixa o Espírito fazer isso no teu coração. E mais uma vez então, curve a tua fronte e chegue diante de Deus com sinceridade e honestidade, diante daquilo que você ouviu nesta manhã, de uma forma muito simples pela palavra de Deus. E chegue diante do Senhor e diga realmente o que você, pelo Espírito de Deus, precisa. Se é ir para a cruz, vai para a cruz. Entrega a tua vida a Jesus Cristo. Se é deixar o Espírito te conduzir em um processo contínuo de transformação, clame a Ele que Ele fará isto. Se é renovar no teu coração esse amor, essa paixão pela palavra de Deus e pelo Evangelho e pelo ministério, vá para a cruz e deixe o Senhor fazer isto na tua vida e no teu coração, e você verá um outro relacionamento e nível de relacionamento que o Senhor conduzirá a tua vida para a glória e para o louvor do Senhor Jesus. E quem sabe um dia, em um momento, quando você for questionado a respeito da tua vida e da tua relação com o Senhor, então você também pode rasgar figuradamente as tuas roupas, expor o teu dorso
e dizer: quanto ao mais, ninguém me moleste, porque eu trago no corpo as marcas de Jesus. Senhor, obrigado. Obrigado pela simplicidade da Tua palavra, por esse evangelho simples que nos conquistou, mas o evangelho que produz profundas transformações e marcas em nós. Ajude-nos nesses dias a entendermos e aplicarmos em nós, para a Tua glória, em nome do Teu Filho. Amém.